Olá, meu nome é Jonathan e seja muito bem-vindo a mais esta meditação da Palavra de Deus. O objetivo deste canal, preciso reiterar, é a glória do Senhor Jesus e a edificação da sua igreja. Portanto, que você seja abençoado através dessa meditação. Então, sem mais, vamos adentrar ela. Primeiramente, eu gostaria de citar uma história de um livro. O nome deste livro é A Ressurreição. Ele é de Machado de Assis. Neste livro, há um romance. E esse casal, no enredo dele, no enredo que se desenvolve, eles têm vários problemas. E um homem chamado Félix, que é o protagonista, ele vacila diversas vezes e, pelos seus vacilos constantes, ele não consegue dar andamento no seu relacionamento com Lívia e eles acabam vivendo aquele romance e terminando e os dois ficam a sós. Então, em determinado momento, ele diz o seguinte: eu tive a infelicidade de não conhecer a felicidade. Eu tive a infelicidade de não conhecer a felicidade. Então, essa frase é uma frase muito interessante, porque não somente esse personagem fictício, ele atesta que a felicidade é algo que nós buscamos, mas que muitos de nós não alcançamos, como também muitos de nós, apesar de não falar, mas sentimos isso. Muitos de nós não conseguem alcançar a felicidade, ter a felicidade. E como nós podemos alcançar essa felicidade? A palavra de Deus nos diz que nós podemos alcançar a felicidade. Nós temos tudo para conseguirmos ser felizes. E é interessante que a própria palavra nos mostra que ser feliz é um mandamento de Deus. Portanto, é do interesse de Deus que nós sejamos felizes. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz: regozijai-vos sempre. Então, é do interesse de Deus que nós sejamos felizes. É o nosso interesse que nós sejamos felizes. Então, como conseguir alcançar a felicidade? Qual é o caminho para a felicidade? Então, pensando nisso, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1 e nós vamos ler esses 6 versos que estão nesse Salmo. Salmo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, o Salmo completo, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Assim diz a palavra de Deus no Salmo 1. Então, pensando nesse tema, o caminho da felicidade, nós vamos fazer uma meditação nesse salmo. Mas algumas coisas a respeito deste salmo e do livro dos Salmos. Primeiramente, o livro dos Salmos, diferentemente da maneira como nós compreendemos, ele era um livro cantado. Cada salmo representa uma música, um hino cantado por Israel. Então, nós precisamos entender isso. A segunda coisa é que há salmos dos mais diversos tipos. Há salmos imprecatórios, há salmos de consolação, há salmos de lamento, há salmos de exaltação ao nome de Deus. Então, nós vemos diversos salmos. Há salmos sapienciais, que mostram a sabedoria e o caminho para a sabedoria. E o Salmo 1, ele é como se fosse um prólogo dos Salmos. Ele é uma sinopse, um resumo dos Salmos. E ele nos mostra, de maneira geral, aquilo que nós vamos encontrar nos 150 Salmos que compõem esse livro da Bíblia. Então, um resumo de todos os Salmos pode ser o Salmo 1. E o Salmo 1, ele começa com que palavra? Ele começa com a palavra bem-aventurado. E o que quer dizer bem-aventurado? É muito afortunado.
é ser alegre, é ser feliz, mas não alegre e feliz. É muito alegre, é muito feliz. Então, como nós começamos no início falando, o caminho da felicidade é do interesse de Deus que nós achamos o caminho da felicidade. E por isso esse salmo começa mostrando esse caminho. Ele mostra com uma bem-aventurança a maneira como nós podemos ser afortunados, muito felizes, muito alegres. Então, qual é o caminho da felicidade? Nós vamos ver aqui nesse salmo. O caminho da felicidade o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo. Nós podemos ver isso nesse salmo no verso 1. Pois no verso 1 é dito que bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o caminho da felicidade está em não ser influenciado pelo mundo. E por quê? Porque o homem influenciado pelo mundo, a mulher influenciada pelo mundo, ela vai neste caminho, o caminho de andar segundo o conselho dos ímpios, de se deter, ou seja, parar no caminho dos pecadores, de se assentar com eles. Então, o caminho da felicidade está em não sermos influenciados por esse mundo, não sermos influenciados por pessoas que têm a mentalidade deste mundo. Então, nós precisamos entender isso. E nós entendemos aqui no Salmo, neste verso, que é uma progressão, ou seja, a pessoa vai ladeira abaixo. Ela começa andando, depois ela para, depois ela se assenta junto a essas pessoas que aqui a palavra de Deus chama de ímpios. Pessoas que desconhecem a Deus, pessoas que não sabem, não receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Então, o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo. É interessante nos lembrar também que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que o apóstolo, inspirado por Deus, ele roga a cada um de nós. Ele diz: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, né? E ele, continuando no verso 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que o apóstolo está dizendo ali é que é preciso que a gente se renove, é preciso que a gente se transforme, ou seja, transformado pela palavra de Deus. É preciso que a gente seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. É preciso que a gente não sofra a influência desse mundo, mas sofra a influência da palavra de Deus. A influência do próprio Deus que deixou a sua palavra para nós. Então, o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo. E a maneira de não sermos influenciados pelo mundo é sermos influenciados pela palavra de Deus. E por isso que ele faz uma comparação aqui. Ele compara os ímpios com o justo, o bem-aventurado, o feliz, com o infeliz. O feliz é aquele que não anda de acordo com os ímpios, não se conforma com a maneira de viver dos ímpios. E o infeliz é justamente aquele que anda como ímpio, se torna um ímpio, é um ímpio de fato. Então, nós precisamos entender que o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo. É interessante lembrar também uma história que está na Bíblia, relatada em Lucas capítulo 15, que foi contado pelo Senhor Jesus. Nessa história, uma história conhecida como o filho pródigo, parábola do filho pródigo. Nessa história que muitos de nós conhecemos, um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo, determinado dia, decide pedir ao pai a sua herança. O pai não havia morrido, mas ele pede isso para o pai. E qual era o objetivo em pedir a sua herança para o pai? Era partir e ir para longe do pai. Para quê? Para se deleitar com os prazeres desse mundo. Para colocar em prática tudo aquilo que o pai reprovava. E por isso que ele precisava estar longe do pai, e por isso que ele precisava da herança para ter como subsidiar, como sustentar aquilo que ele queria, aquele modelo de vida pecaminoso. Interessante que ao fazer isso, o que ele está, na verdade, colocando em prática é a influência do mundo. E ali ele vive e gasta o seu dinheiro com meretrizes, com falsos amigos, e quando o dinheiro acaba, os amigos o deixam, as mulheres o deixam, e ele passa fome, e para piorar a situação ainda, vem uma grande fome sobre aquela terra, ele não consegue emprego, vai guardar porcos,
Se você tiver mais curiosidade, não conhecer a história, você pode ir lá para Lucas capítulo 15. Mas qual é o ponto aqui, amados? É que o filho pródigo, ele foi influenciado pelo mundo. E ele buscou colocar em prática a influência que ele sofreu. E a gente viu que aquilo que para ele, por um momento, parecia ser a felicidade, o caminho para a felicidade, quase o destruiu, quase o levou à morte. E é isso que o mundo faz conosco. O mundo nos seduz e nos mostra uma maneira de sermos felizes, mas isso custa caro. Isso pode custar a nossa vida e, acima de tudo, pode custar a nossa alma. O caminho da felicidade ofertado pelo mundo vai nos levar para a perdição, vai nos levar para o inferno. E isso não é o desejo de Deus. Por isso que ele mostra o caminho aqui na sua palavra. Ele diz bem-aventurado, ou seja, feliz. Ele mostra o caminho e a primeira característica, a primeira maneira de achar esse caminho, o caminho da felicidade, é não sendo influenciado pelo mundo. O que nós aprendemos aqui no verso 1. O texto segue e diz o seguinte, que o caminho da felicidade também está em conhecer a palavra de Deus. Verso 2. No verso 2 nós lemos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem um prazer na lei do Senhor. O bem-aventurado, ele tem prazer na palavra de Deus. O caminho da felicidade está em conhecer a palavra de Deus. E o que tem de tão interessante na palavra de Deus? Alguns vão perguntar. A palavra de Deus tem conselhos, conselhos maravilhosos, conselhos profundos e para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem conselhos para o relacionamento, a vida amorosa. Ele fala para a gente não entrar em julgo desigual com pessoas que não compactuam com a mesma fé que nós temos. Por quê? Vai dar conflito, vai ter problemas e pode acabar o relacionamento rapidamente. Isso aí também se aplica para a sociedade entre pessoas em uma empresa. Você tem uma fé e se associa com uma pessoa que não tem a mesma fé, e para ele tem coisas que podem ser feitas ilegais, e para a gente que tem uma fé, a gente não pode fazer. Então, a palavra de Deus tem conselhos nessa área, tem conselhos na área do casamento, e diz que o homem deve amar a sua mulher a ponto de dar a vida por ela. Que interessante, né? Muitas pessoas procuram procuram alguém que morra de amor por elas, e a palavra de Deus fala para o marido morrer de amor pela mulher. Ele tem que estar pronto a dar a sua vida pela sua esposa. Fala para sua esposa ser submissa a ele, e muitas pessoas deturpam isso, porque ser submissa a ele, não aos homens. Uma mulher vai escolher um homem ao qual ela vai ter que ser submissa, e esse homem vai amá-la estando disposto a dar sua vida por ela. Então, é uma união. Deus está dando um conselho como deve ser o casamento. Ele não para aí, ele fala sobre filhos, criação de filhos. Ele fala para os filhos se submeterem aos seus pais, honrar os seus pais. E a vida vai ser próspera, vai ser longa. A vida deles vai ser longa sobre a terra. A Bíblia fala sobre finanças também. A gente vê no livro de Provérbios, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o acharás. O que esse texto está dizendo? Para a gente empregar nossas finanças, nossos recursos, naquilo que vai ser rentável para nós. A Bíblia fala também para a gente não começar uma construção sem ter calculado antes se vai ter condições, se vamos ter condições de terminá-la. Então, ela está preocupada conosco nessa área também. Fala sobre a questão da limitação, os exageros. Nós vemos também lá no livro de Provérbios, que é dito que achaste mel, come o que te basta, né? Então, a gente está vendo que a palavra de Deus está preocupada com a nossa alimentação também. Tudo que é demais faz mal, e não para por aí. Nas áreas também emocionais, a palavra de Deus fala para cuidarmos, para não ficarmos ansiosos com coisa alguma, mas antes colocar diante de Deus, lançar sobre ele a nossa ansiedade. Pedro fala sobre isso, nós vemos isso aí também em Filipenses. Então, o caminho da felicidade está em conhecer a palavra de Deus, e como nós lemos aqui no verso 2, ter prazer na lei de Deus. Ou seja, o caminho da felicidade está em conhecer aquele que conhece todas as coisas. E conhecemos aquele que conhece todas as coisas através da sua palavra. Então, o caminho da felicidade está em conhecermos a palavra de Deus. E esse conhecimento não é um conhecimento raso, não pode ser algo superficial, mas tem que ser algo realmente que nos dê embasamento. E por isso ele fala no verso 2, e na sua lei medita de dia e de noite.
O verso 2 fala que deve haver meditação. E quando a gente ouve essa palavra meditação, muitas vezes nós nos lembramos daquela ideia de meditação oriental, aquela ideia de meditação que é meio mística, e místico no sentido negativo da palavra. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A meditação, na verdade, é um ruminar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Não podemos apenas ouvir, nós temos que parar e pensar a respeito disso. Então é preciso meditar. Conhecer a palavra de Deus é meditar. E por isso é possível meditar de dia e de noite. Nós podemos meditar caminhando, nós podemos meditar dormindo, deitados antes de dormir, nós podemos meditar ao almoçar. Então, a palavra de Deus ela tem que ocupar a nossa mente e nós devemos meditar, pensar a respeito daquilo que nós ouvimos, que lemos, que aprendemos, para que aquilo possa realmente fazer sentido, não apenas em nossa mente, mas no nosso coração. Então, o caminho da felicidade está em conhecer a palavra de Deus. E precisamos meditar para que isso aconteça. É interessante também pensar na nossa sociedade, como ela tem dificultado a meditação na palavra de Deus. Nós estamos numa sociedade totalmente ativista, nós entramos nessa sociedade, estamos nela, e não conseguimos, muitas vezes, nos desligar de todas as nossas atividades, mas como nós podemos fazer a meditação se não nos desligarmos? Como nós podemos colocar em prática, né? E realmente encontrar esse caminho da felicidade de conhecer a palavra de Deus sem a meditação? Precisamos dar uma pausa. Precisamos realmente entender que tem momentos que nós precisamos estar em paz para pensar a respeito daquilo que o Senhor Deus colocou na sua palavra e colocou de maneira que nós possamos achar as pistas, encontrar o caminho para a felicidade. E o caminho da felicidade está em conhecer a palavra de Deus, como aprendemos no verso 2. Então, aprendemos aqui que o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo, verso 1. O caminho da felicidade está em conhecer a palavra de Deus, verso 2. E também nós podemos aprender que o caminho da felicidade está naquilo em que colocamos a nossa fé, verso 3 e verso 4. Nós lemos no verso 3 e no verso 4 que este homem bem-aventurado, este homem feliz, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O caminho da felicidade está naquilo em que colocamos a nossa fé. O texto está mostrando isso. Observe aqui no verso 3, ele compara esse homem com uma árvore, e essa árvore está plantada, e as suas raízes têm contato direto com a água, com um riacho, com um ribeiro de águas. Ou como é dito lá no norte do Brasil, com um igarapé. Então, ela tem uma fonte de água própria. Ela não depende das chuvas, ela não depende das estações. Ali está a fonte dela. E pela fonte dela está ali, sempre constante, sempre alimentando, dando condições para ela ter folhas e frutos no tempo certo. Tudo será bem sucedido. Para aquilo, a função, o objetivo daquela árvore vai ser alcançado. É dar frutos, é ter uma folhagem bonita, e tudo isso é porque ela está no local certo. Ela está embasada, enraizada no local correto. Meus amados, o caminho da felicidade está naquilo em que colocamos a nossa fé. E muitas pessoas têm fé. Muitas mostram atos de fé e atos extraordinários. Entretanto, é preciso pensar que não é a fé em qualquer coisa que vai realmente nos dar sustentação, mas é a fé em Cristo, na palavra dele e no Pai dele, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é que nos vai dar sustentação. É porque é Ele que vai ser esse ribeiro de águas para a nossa vida. E nós precisamos compreender que nossa fé deve estar nele. E se a nossa fé não estiver nele, vão faltar coisas para nos alimentar. Não vai haver esse ribeiro de águas para nos alimentar, nos dar as condições para darmos frutos, para termos uma folhagem bonita, para não termos a nossa folhagem murcha, como está na versão atualizada. Então, o que pode acontecer junto àquelas pessoas que não têm
não são essas árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Vão vir os problemas, vai vir a seca, as chuvas vão parar de cair, e essas chuvas que param de cair, e essa seca que vem, muitas vezes podem ser comparadas a uma doença que chega ao nosso lar. Todos nós enfrentamos doenças. Pode ser comparada a um desemprego que chega ao nosso lar. Todos nós, muitos de nós, enfrentamos problemas financeiros. Pode ser comparado a uma separação, pode ser comparado a uma decepção, pode ser comparado à morte de algum ente querido. Então essas coisas chegam a todos nós, e se nós não estivermos enraizados a um ribeiro de águas que não seca, nós vamos sucumbir diante esses problemas, esses obstáculos que enfrentamos na vida. Então, por isso que é preciso estar enraizado em algo realmente que nos sustente, algo que não nos desampara, um ribeiro que não seca. E esse ribeiro que não seca é a fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tiver fé no Senhor Jesus Cristo, se nós tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, tudo isso virá e nós não vamos sucumbir. A nossa folhagem não vai murchar e nós vamos continuar a dar fruto no tempo certo, porque tudo será bem sucedido. E aqui é interessante pensar que esse sucesso aqui, prometido pela palavra de Deus, não vem porque tudo dá certo, mas pelo contrário, é porque quando tudo dá errado, a pessoa ainda continua firme, a árvore continua de pé, os frutos continuam sendo dados, a folhagem continua verde. Por quê? Nós estamos enraizados num ribeiro que não seca. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É a fé no Senhor Jesus Cristo. O caminho da felicidade está naquilo que nós colocamos a nossa fé. E nós precisamos ter uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Ele nos consola, nos ampara, nos protege e nos guia. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nosso guia até a morte. E nós vamos ter a certeza também de vida eterna através da promessa e do sacrifício que Ele fez por nós. Então o caminho da felicidade está naquilo que nós colocamos a nossa fé também. Então, nós aprendemos que o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo, o caminho da felicidade está em conhecermos a palavra de Deus, o caminho da felicidade está em não colocarmos naquilo que nós colocamos a nossa fé, pode ser algo realmente que não vale a pena pôr a fé, mas se estiver no Senhor Jesus, vale a pena, Ele vai nos sustentar, mas também o caminho da felicidade está na certeza de salvação. Verso 5. Observe aí. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 5. O caminho da felicidade está na certeza de salvação. Observe aí o que o texto diz. Ele dá uma explicação. Ele diz que os ímpios, eles não vão subsistir no juízo. E essas pessoas, elas são pecadoras, elas não vão conseguir ficar na congregação dos justos. O que ele está falando? Ele está nos mostrando que o caminho da felicidade está na certeza de salvação. Na certeza que vai haver um juízo e que vão haver pessoas que vão ser salvas desse juízo. Muitas pessoas afirmam que não vai haver um juízo, que nós não vamos ter que prestar contas. E é uma mentira. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo, e todos nós morreremos um dia. E após essa morte, todos nós vamos ter que prestar contas, e vamos ter que prestar contas ao justo juiz, ao Senhor Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar desse juízo. Então, o juízo é uma certeza, mas a salvação em Cristo Jesus também é uma certeza. Mas é interessante que o próprio Senhor Jesus, Ele vai se assentar para julgar. A palavra de Deus nos mostra em Mateus 25 que Ele vai se assentar para julgar todas as pessoas, independente da sua classe social, independente do seu sexo, independente da época em que viveu. Todos estarão diante desse juiz. E esse juiz irá julgar. E a palavra de Deus diz que Ele vai separar todas as pessoas em dois grupos. Não vai haver um grupo do meio, não tem como ficar em cima do muro. Todas as pessoas estarão em dois grupos, um à sua direita e um à sua esquerda, é o que Mateus 25 diz. E Ele vai dizer para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Mas Ele vai dizer para os que estão à sua esquerda, verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Tudo isso
todo esse julgamento vai se basear na relação que a pessoa teve com o sacrifício de Cristo. Se ela olhou, se ela tomou conhecimento do sacrifício de Cristo e fez pouco caso dele, ou não reconheceu como a única maneira de ser salvo, aquela pessoa vai estar no grupo dos malditos. Naquele grupo que vai para o fogo eterno, que foi preparado não para ela, mas para o diabo e seus anjos. Mas se ela reconheceu o sacrifício de Cristo como o único meio de perdão dos pecados, de livramento da culpa e de certeza de vida eterna, essa pessoa ela vai estar no grupo dos benditos, vai estar no grupo dos bem-aventurados que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado é aquele que tem a certeza de salvação. O caminho da felicidade está na certeza de salvação. Então, nós precisamos ter essa certeza. E se você não tem essa certeza ainda, você não tem como ser feliz. Você não tem como ser uma pessoa alegre, porque a sua vida se baseia no aqui e no agora. E nós não sabemos quanto tempo teremos ainda no aqui e no agora. Hoje pode ser o último dia da minha vida. Nós não sabemos, eu não sei. Só Deus sabe. Pode ser o último dia da sua vida. Você não tem certeza. O que você tem que fazer? A palavra de Deus nos mostra. O caminho da felicidade está na certeza de salvação. E como você pode ter certeza de salvação? Primeiramente, se arrependendo dos seus pecados. A palavra de Deus nos mostra aqui no verso 5, que ele chama as pessoas de ímpias. Os ímpios não subsistirão no juízo. Ele chama também pecadores na congregação dos justos. Ele chama as pessoas, essas pessoas que vão estar nesse grupo à direita de Cristo, que vão para o inferno, de ímpias, de perversos. E por que ele fala isso? Porque rejeitaram o que Cristo fez por elas. Tudo o que Deus fez na cruz era tudo que ninguém, nenhum de nós conseguiria fazer. Nós somos incapazes de nos salvar. Não conseguimos nos salvar através das obras, não conseguimos nos salvar através de qualquer recurso que podemos alcançar aqui. A única maneira de se salvar é através de Cristo. E por isso ele veio, por isso que ele morreu numa cruz, por isso que ele derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos crer nele e ter certeza de salvação. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é crer nele. Mas também é preciso se arrepender dos nossos pecados. E aqui muitas pessoas não vão reconhecer que são ímpias, que são pecadoras, mas eu preciso dizer, porque a palavra de Deus diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos, não há um justo nenhum que sequer. Romanos fala sobre isso, Salmo 14, Salmo 53, Romanos 1. Nós vemos que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, ninguém escapa dessa sentença. Então todos nós somos pecadores. E o que Deus requer de nós? Arrependimento. Precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer que estamos afastados de Deus, reconhecer que nós não podemos nos salvar. Por mais que nós possamos fazer obras boas, as obras boas não vão anular as coisas ruins, os pecados que cometemos. Precisamos nos arrepender e precisamos crer. E ao nos arrependermos e ao crermos, o que vai acontecer conosco? Aquilo que Jesus diz, seremos salvos. Observe o que é dito lá em João 5:24. Jesus diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, precisamos crer, precisamos ter a certeza de vida eterna, e essa certeza vem através do sacrifício de Jesus, essa certeza vem através da fé no que Cristo fez na cruz do Calvário, e apenas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então o caminho da felicidade está na certeza de salvação. E aqui passamos para o último ponto. Nós aprendemos que o caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo, o caminho da felicidade está em conhecermos a palavra de Deus, o caminho da felicidade está naquilo que nós colocamos a nossa fé, o caminho da felicidade está na certeza de salvação, e o último ponto aqui, o caminho da felicidade está em andarmos no caminho certo. Verso 6. Olha o que o verso 6 diz. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha o que nós lemos aqui na palavra de Deus. Nós lemos que o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho da felicidade está em sabermos onde nós estamos andando. O caminho da felicidade está em andarmos no caminho certo. Aqui, é interessante que ele mostra que há dois caminhos. O caminho conhecido pelo Senhor, que é o caminho andado pelos justos. E há um caminho também que os ímpios andam, e esses perecerão neste caminho.
E se você conhecer um pouquinho da palavra de Deus, você vai se lembrar com certeza de uma passagem que está lá em Mateus 7. Mateus 7, verso 13 e 14. Lá está escrito que larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que andam por ele. Mas ele fala, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que passam por ela, são poucos que andam por ele. Então, ali o Senhor Jesus está mostrando que há dois caminhos, um caminho largo, um caminho que não é preciso abrir mão de nada, um caminho que todos nós nascemos andando nele, porque todos somos pecadores, um caminho que ninguém nos ensina a andar nele, como andar, como nos portar nele, um caminho que ninguém nos ensina a direção que nós devemos andar, naturalmente andamos nele, e esse caminho leva à perdição. Mas Cristo fala que há um outro caminho, um caminho apertado, um caminho estreito, um caminho que exige abnegação, um caminho que exige arrependimento, um caminho que exige fé no Senhor Jesus. Esse caminho é apertado, mas ele diz que esse caminho leva à vida. Então, há um caminho dos justos e há um caminho também dos ímpios. Por qual caminho você está andando? O caminho da felicidade é sabermos que estamos no caminho certo, no caminho dos justos. E você pode perguntar, primeiramente, quem é o justo? A palavra de Deus vai nos mostrar. Romanos 5:1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O justo não é aquele que se justifica, e sim aquele que é justificado. Observe em Romanos 5:1 que a palavra está no passivo. É Deus em quem nos justifica. É Deus que nos declara justo. O justo é declarado não através daquilo que ele faz para alcançar a sua justiça, mas através daquilo que Cristo fez para colocar a justiça sobre ele. E a justiça de Cristo sobre nós, quando Deus vê a justiça de Cristo sobre nós, ele diz para cada um de nós: você agora é justo, você foi declarado justificado. E através da justificação de Cristo em nós, nós temos paz com Deus. Então, o justo aqui do verso 6, o justo que anda nesse caminho que Deus conhece, ele foi declarado justo por causa da justiça de Cristo e não da sua justiça própria. Mas também é preciso entender, Deus conhece esse caminho, por quê? Porque esse caminho é o próprio Senhor Jesus. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse caminho que vai até o Pai conhece. Esse caminho é Jesus. E quando nós nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, começamos a andar nesse caminho. Esse caminho é apertado, exige abnegação, exige arrependimento, exige fé, mas nós sabemos para onde esse caminho vai. E além de tudo, Deus conhece esse caminho. E Ele nos conhece. E Ele nos declara justo. E Ele garante que nós temos a vida eterna. Então, meu amado irmão, em qual caminho você está? O caminho da felicidade está em andarmos no caminho certo. Sabemos qual é o caminho certo. O caminho é o caminho do Senhor Jesus. O caminho é o próprio Senhor Jesus. Mas aqui fala que existe um outro caminho também. O caminho dos ímpios. E qual caminho é esse? Esse caminho, eu quero ler dois textos com você. E quero que você preste bastante atenção. O primeiro texto está em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, verso 19 a 21. Vamos abrir esse texto. Gálatas 5, verso 19 até o verso 21. Aqui mostra qual é o caminho dos ímpios. Diz assim, Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se você se enquadra nas pessoas que praticam isso aqui, você não vai herdar o reino de Deus. Você está andando no caminho dos ímpios. E de acordo com Salmo 1, verso 6, você perecerá. Você perecerá por causa destes pecados. Mas a palavra de Deus mostra também e completa essa lista em Apocalipse 21. Vamos abrir lá. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8 diz o seguinte: mas, quanto aos covardes
aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é o caminho dos ímpios, e o caminho dos ímpios perecerá. Então, meu querido, se você não sabe em qual caminho você está andando, eu vou te alertar agora, você está no caminho errado, você está no caminho dos ímpios, e você precisa sair desse caminho, você precisa se arrepender de seus pecados, porque quando você se arrepende de seus pecados, você não aceita mais andar nesse caminho, porque você sabe o risco que você está correndo em andar nesse caminho. E você precisa pegar um outro caminho, um caminho estreito, de arrependimento, de abnegação, um caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ao pegar esse caminho, você não estará só. Você estará com o Senhor Jesus Cristo, com a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, e terá também uma igreja, que é a nossa igreja, para te ajudar. Esse caminho leva à vida eterna. Esse caminho nos dá certeza de salvação. Esse caminho é o caminho certo. O caminho da felicidade está em nós sabermos qual é o caminho certo e andarmos nele. Então, meu querido, voltando ao início, voltando àquela história que eu relatei do livro A Ressurreição. O personagem lá, ele diz o seguinte: eu tive a infelicidade de não conhecer a felicidade. Mas na palavra de Deus, nós podemos conhecer o caminho da felicidade. O caminho da felicidade está em não sermos influenciados pelo mundo. O caminho da felicidade está em conhecermos a palavra de Deus. O caminho da felicidade está em sabermos naquilo que nós colocamos a nossa fé. O caminho da felicidade está na certeza de salvação. E o caminho da felicidade está em sabermos qual é o caminho certo e andar nele. O caminho certo é Jesus. Se você não está nesse caminho ainda, agora é dada a oportunidade para você. Mas se você está nesse caminho, você pode dizer: eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu sou muito alegre, porque na palavra de Deus eu sei qual caminho eu devo andar. E esse caminho vai me fazer realmente realizado, feliz, alegre, vai me fazer bem-aventurado. Que Deus te abençoe.